Boa tarde, amigos do Rio Grande do Sul. Um prazer estar aqui de volta. Na condição de jornalista, é meu dever profissional reportar notícias relevantes. Eu gostaria de começar essa conversa checando direitinho se vocês aqui têm noção do que de importante, de relevante aconteceu no mês passado. Foi o setembro mais amarelo da história do Brasil. Setembro Amarelo é a campanha que é organizada internacionalmente em favor do esclarecimento público sobre o suicídio. E jamais se viu no Brasil tantas redes sociais conectadas, tantos voluntários do CVV na rua, levantando simbolicamente através da cor amarela a importância de quebrarmos um tabu em favor da saúde pública. Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, jornadas científicas, seminários, palestras, até encontros de jornalistas. Houve por aí tentando avançar o debate na sociedade sobre um problema de saúde pública que acontece hoje no Brasil e no mundo. Vários monumentos históricos foram iluminados com a cor amarela. No Rio de Janeiro, o Redentor apareceu amarelão em favor da vida e da informação que pode salvar vidas. Curiosamente, durante setembro, um colega meu, vou chamá-lo de amigo porque quando ele esteve na emissora onde eu trabalho, nós confraternizamos de forma muito sadia e espontânea, Ricardo Boechat, na emissora co-irmã de rádio onde ele é âncora, permaneceu uns dias afastado e ninguém da rádio explicou a razão. Quando ele voltou para o trabalho, no microfone da rádio, ele, por livre e espontânea vontade, resolveu compartilhar a razão pela qual permaneceu 5 ou 6 dias afastado. E ele disse com muita coragem que no dia que foi o primeiro do afastamento, ele estava pronto para entrar no ar, quando sobreveio uma angústia, uma ansiedade inexplicável, um batimento cardíaco alterado, sudorese, uma confusão mental, uma dificuldade de elaborar com clareza ideias, e ele pediu para não fazer o programa, se refugiou no camarim e pediu para chamarem a mulher. A mulher lá chegando o levou para um médico, para tentar entender o que houve. E o médico, de forma assertiva, depois de uma anamnese bem feita, concluiu: Boechat, você está atravessando um surto depressivo, você tem depressão. E ele fez questão de compartilhar para o seu imenso público a razão pela qual ele estava acometido de uma doença que ele sabia que existia, mas não percebia, na condição de portador, o que é a depressão. E ele ficou 5 ou 6 minutos no rádio explicando em detalhes o que é ter depressão, o que os médicos orientam, o que se preconiza como terapia e o que ele deveria fazer para tocar a vida, apesar de ter depressão. Isso no Setembro Amarelo, que eu nem sei se o Boechat até hoje sabe do que se trata, mas ele foi involuntariamente um dos grandes divulgadores desta causa em favor da vida, da informação que salva vidas. Ainda nesse ano de 2015, é forçoso a gente lembrar, 2 episódios estranhos que ocorreram na entrega de um dos mais glamurosos e importantes prêmios do cinema, o Oscar, em Hollywood, no Kodak Theater. As estrelas mais famosas do mundão do cinema americano lá presentes. E em 2 momentos houve algo sem precedentes na história da entrega do Oscar. Primeiro, quando chamaram os vencedores
do Oscar na categoria documentário. Sobe ao palco uma senhora bonita, distinta, que recebe a estatueta e, diante daquele público numeroso de celebridades, numa cerimônia transmitida ao vivo para mais de 200 países, mais de 1 bilhão de pessoas assistindo, ela diz: quero dedicar esse prêmio ao meu filho que se matou quando era adolescente, porque suicídio é um problema que a gente não pode varrer para debaixo do tapete. É preciso falar sobre isso. Aí começou a tocar musiquinha, que é sinal para o povo sair saindo do palco. Já deu o recado, tinha o que falar. O público de Hollywood aplaudindo, algumas pessoas não disfarçavam uma certa perplexidade com o que tinha ouvido. Não é todo dia que se vê alguém confidenciando, ou melhor, compartilhando algo tão doloroso do seu universo íntimo para tamanha plateia. Pano rápido, segue a cerimônia. 15 ou 20 minutos depois, o apresentador chama ao palco o vencedor do Oscar na categoria Melhor Roteiro Adaptado. Um jovem de 26 anos. Fez o roteiro adaptado do filme O Jogo da Ilusão, em que há um personagem britânico que consegue quebrar o código sinistro das mensagens nazistas. Sobe ao palco esse jovem de 26 anos, bonito, saudável, e na hora de agradecer o prêmio diz: quando eu era ainda mais jovem, eu pensei em desistir da vida. Coisa comum em quem não tem sensação de pertencimento, em quem se sente esquisito. Mas eu me mantive firme, eu segui em frente. E hoje eu estou aqui para dizer para todas as pessoas que sofrem por não terem sensação de pertencimento, por se sentirem esquisitas, que sigam em frente, que permaneçam firmes, para que um dia vocês possam dizer para outras pessoas o que eu aqui estou dizendo para vocês. E sai do palco, e as pessoas aplaudem protocolarmente, e a câmera não deixa de mostrar alguns rostos um tanto perplexos, sem entender direito o que estava acontecendo. Que noite de Oscar foi essa? O que leva duas pessoas a compartilharem aspectos das suas intimidades, histórias dolorosas, de superação, de dor extrema, em público? É possível que muita gente no mundo tenha ficado com a mesma perplexidade que alguns presentes no Kodak Theater. Sabe quem gostou de ouvir o que foi dito na cerimônia desse ano da entrega do Oscar? A Organização Mundial da Saúde. E o que diz a maior autoridade do mundo na área da saúde pública? Não é possível fazer a prevenção de qualquer doença ou morbidade sem informação. E isso também vale para suicídio. E no caso do suicídio, é preciso conhecer os números. O último relatório foi divulgado no final do ano passado e deu tempo de colocar no livro, que reportam a gravidade da situação e que justificam o fato desse ser um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Jornalista adora número, eu fiz uma pequena seleção para não entediá-los, mas são números importantes, que emprestam substância ao problema. Ele sai do território do genérico e passa a ter densidade. Estima-se que por ano ocorram hoje, no mundo, algo em torno de 800 mil óbitos por ano por conta de autoextermínio, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou um novo episódio de suicídio a cada 40 segundos. Há hoje no mundo mais casos de suicídio, esse dado me impressionou particularmente. Há hoje no mundo mais casos de suicídio do que de homicídios ou mortes em conflitos armados, guerras. Para cada caso consumado de suicídio, há 20 tentativas.
O que numa conta grosseira significa, a cada ano temos aproximadamente 16 milhões de tentativas de suicídio. E esses números, quem trabalha na área de saúde conhece a expressão subnotificação, não expressam a realidade. Os números são conservadores porque na maioria dos casos de suicídio, em boa parte dos casos, há uma dificuldade de precisar a real causa. Muitas quedas acidentais, acidentes de trânsito, acidentes com armas de fogo, na verdade, por detrás, escamoteiam, escondem dolo, intenção de matar-se. Para cada caso de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente aquelas mais próximas do suicida, sofrem um terrível trauma ou abalo. Vejam, o gênero de estresse mais intenso, isso por pesquisa, da humanidade, é a perda dos entes queridos. E mesmo que os entes queridos partam dormindo como um passarinho, em idade avançada, ainda assim haveremos de registrar uma dor, porque nós não somos apenas espíritos, nós, enquanto encarnados, também somos matéria, e nós nos relacionamos com os outros também materialmente. Especialmente nós latinos. Nós que mal conhecemos alguém e já damos abraço, aperto de mão e beijo. Quem é do hemisfério norte vem para o Brasil, chega no aeroporto, hello, aí vai dando a mão e o corpo faz assim, e a gente já, oi. Tudo bem? Ao longo de uma vida, as pessoas mais próximas e queridas, a gente gosta de apertar a mão, dar abraço, dar beijo, cafuné, massagem no pé, gosta de ver a pessoa perto, gosta de sentir o calor, a gente gosta de ouvir a voz. Essa pessoa vai, faz a passagem, e mesmo nós espíritas, mesmo nós que afirmamos a nossa fé, a morte não existe. Os psicólogos e psiquiatras que eu ouvi foram assertivos e disseram: respeitem o luto, porque nós temos o direito de sofrer. Parte de nós vai-se junto com a pessoa. Precisamos de um tempo até rearrumar as pecinhas no tabuleiro. Uma pecinha importante não está mais ali. Não é que ela desapareceu, ela está em outro lugar, mas ali não está mais. E você precisa de um tempo até descobrir como é que o jogo vai seguir sem aquela peça. Cada um precisa do tempo que acha conveniente. Desrespeitar o tempo pode ter aí uma semente de uma doença, uma patologia, eventualmente grave, porque você asfixiou uma resposta previsível e humana que é a da dor da perda de um ente querido. A OMS diz: 6 pessoas em cada caso de suicídio, para cada caso, vão requerer atenção especial. São pessoas que vão demandar mais tempo para voltar para o trabalho, para voltar para o estudo, para voltar à rotina de antes. Meus amigos, a informação, portanto, relevante é que nós estamos nos deparando com uma epidemia silenciosa. Um número elevado de pessoas que não costuma escrever isso na testa, não costuma verbalizar isso, está em dissintonia com a existência, em desacordo com a vida, está, por vezes, acalentando, lenta e progressivamente, a ideia de que talvez viver não vale a pena. E nós, hoje, precisamos saber que a informação sobre como rastreamos o risco suicida faz toda a diferença. Informação, como já disse, na área da saúde pública, nos livra de vários tipos de problema. Dengue, hanseníase, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, doenças coronarianas, etc, etc, etc. Isso também vale para suicídio. A informação mais importante que a Organização Mundial da Saúde tem para a gente, e que a gente precisa praticar isso dentro e fora dos centros espíritas,
diz respeito a uma pesquisa realizada durante muitos anos, aproximadamente 9 anos, rastreando as informações reunidas em mais de 15.500 atestados de óbito no mundo inteiro, com uma única informação em comum. Todos esses atestados de óbito registravam como causa-mortes o autoextermínio. Só que essa informação não bastava para os pesquisadores. Eles queriam saber, e o que está por trás dos números? Quem são essas pessoas que decidiram se matar? E aí vem a informação que vale ouro. Essa informação justifica a minha vinda a Gramado. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis porque estão associados a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. 90% dos casos de suicídio não precisariam acontecer se nós estivermos atentos e criarmos redes de apoio e atenção, monitoramento, percebendo em situações do dia a dia, em comportamentos anômalos, esse risco de dissintonia e desacordo com a existência. A principal psicopatologia diagnosticável e tratável associada ao suicídio chama-se depressão. A depressão, eu nem falaria epidemia em respeito ao Divaldo, que vem falando desse assunto há muito mais tempo, esteve aqui há pouco. Divaldo usa a expressão pandemia, porque é assustadora a forma como se dá a progressão das ocorrências de depressão no mundo, a ponto da própria Organização Mundial da Saúde dizer: a previsão é a de que, na virada da década de 2020 para 2030, esta talvez venha a ser, pelo andar da carruagem, a principal doença incapacitante para o trabalho no mundo. Depressão, como a gente sabe, é diferente de estado depressivo. Estado depressivo faz parte da vida. Quem passa por uma experiência difícil, na qual sobrevém o desânimo, o desalento, por vezes a angústia, a ansiedade,